Oi, boa noite, tudo bem, meu pueblo e minha puebla? Olha, tô tortinha aqui, né? Ah, meu tripé. Olha, eu gosto quando parece as plantinhas assim. Ó, minha Amy Winehouse ali, ó. Todo mundo agora na pandemia teve um cantinho pra fazer live, né? O meu até eu não tinha, nunca tinha feito assim desse jeito aqui. Mas ó, fica bonitinho, né? A Amy quer nos acompanhar. Minhas filhas maravilhosas aqui. Essa é a Cher, gente. Apresento pra vocês. Cher, dá oi pras pessoas. Olá, boa noite. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Renan já tá aí de volta. Aí, que saudade de fazer live com esse meu amigo. Ti, meu amor Jufloss, olha, meu amor Jufloss, gostei do nome do Insta. Cher maravilhosa, que seja. Say hello to Brazil, Cher. Ela é lindíssima, é uma das minhas favoritas, mas não fiquem bravas, meninas. Todas as minhas plantas, a maioria delas tem nome de drag queens, tá bom? Porque eu sou assim. Oi, Gé, tudo bem? Imagina a correria e deve estar entrado só para dar um oi, porque tem duas nenês, essa moça linda. Dois nenês, né? Uma menina e um menino, Laurinha e João. Bom, vou aceitar o Renan. O tema de hoje, muito importante. Ai, gente, hoje vai ser o dia. Vamos falar sobre relacionamento. E aí, estão preparados? E eu não tô, mas vamos lá. O Renan vai estar. O Renan, eu tenho certeza que vai estar. Então, Cher tá maravilhoso, né? Dá pra fazer um show aqui, ó. Qualquer coisa, se nada der certo, aqui a gente tem duas cantoras maravilhosas. E aí eu deixo ela com vocês, assim, acho. Eu, eu também estava aqui admirando a Cher, a Amy. Ai, que delícia! Boa Maravilhosa. Boa noite, que noite. Que saudade! saudade. Deixa eu desligar Boa aqui. noite para todo mundo. Chegue mais, meu povo, minha pova, que hoje o Obrigada, assunto Jé. tá Obrigada. maravilhoso. Imaginei que a Jéssica não ia ficar, porque, né, só para dar um oi mesmo, porque mãe ficar vendo live é uma coisa meio desafiadora, né? Imagina, duas crianças pequenas, não dá. Teria que estar dormindo os dois, então não dá. Mas vamos entrando aí, meninos, meninas, menines, todas estão bem-vindos aqui, que hoje a gente vai falar sobre relacionamento. É um tema bem amplo, dá para falar sobre muita coisa. Então, Muita quem quiser coisa. participar aí, quem quiser falar, eu não sei qual, por onde que o Renan vai puxar esse começo de papo, porque assim a gente não, hoje é tudo meio no improviso, hein, gente? Então, eu não perderia, porque com certeza a gente mesmo no improviso a gente acaba, ixi, vai longe o negócio, vai que vai, Vai né? longe, chame todo mundo, chame os amigos, porque falar de relacionamento é uma coisa que, né? Quem não passa por relacionamentos, né? Quem não tem problemas com relacionamentos? E literalmente, hoje eu fiz uma pautinha assim, porque eu falei, meu, não adianta também fazer muita pauta, porque tem que ser assuntos do dia a dia, né? Então, Sim. vocês, todo mundo pode participar, deve participar, por favor. Eu até quero começar com uma pergunta para as pessoas aí colocando, né? Que é uma incógnita, né? Quando a gente pensa em relacionamento, a primeira coisa que a gente pensa é quem a gente quer para a vida toda, né? Quem a gente quer escolher, né? É a grande pergunta de R$ 1 milhão, né? Então, Olha, Silvio, uma oiê! Peraí que eu oie! quero jogar. Não, agora você falando assim, claro que não tem a ver e não tem nada a ver, mas é que eu tô muito impressionada com essa coisa de jogos, porque fugindo de um pouco, mas quem não. Gente, comecei a assistir aquela série da Netflix chamada Round Six, que é coreana. Oh! E aí Babado. é sobre jogos, né? E aí, tipo assim, até onde vai a ganância das pessoas, né, em relação a dinheiro. E aí também eu acho que para ter relacionamentos também valeria. Quando a gente pensa em alguém para a vida toda, né? Que tem dinheiro, pelo menos.
Ai, ai, boa. Ó, mas Renan, essa coisa de escolher as pessoas para a vida toda, você fala só entre casais ou também as amizades entram nessa questão aí que você ia começar a falar? Em todo tipo de relação, Em né? todo tipo de relação, tá? Uhum. Aí eu acho que dá para a gente adentrar em muita coisa do que né, Relação. essas relações, né? E da onde nascem as nossas idealizações para relacionamentos, que estão totalmente ali conectadas, né? É bem profundo, gente. Ai, meu É Deus, bem profundo. é hoje que eu vou chorar ao vivo, gente. É hoje que eu vou chorar ao vivo, é hoje. Porque assim, É, se eu for falar de mim, e eu gostaria de saber dos outros aí que estão aí, quem tá entrando e quem tá ainda com a gente. Para mim, pandemia pegou muito nessa questão de relacionamento pessoal, assim, não namorado eu não digo porque eu tô sem namoro já tem um tempo, mas também tive problemas em relação a essa parte amorosa, mas com as amizades também tem sido bem difícil essa minha convivência em relação às amizades. Se eu for resumir, assim, daqui a uns 20 anos, sei lá, 30 anos, se alguém me perguntar, e aí, como é que foi a pandemia? Nossa, foi o ano que eu mais perdi a amizade, ou que eu mais me estressei com os meus amigos. E Renan, né? travou. Renan travou, Ele não gente. tá vendo, Volta, não. Renan. Volta, Renan. Tô aqui, pelo amor de Deus. Deu uma bolinha assim, ó. Gente, não, pelo amor de Deus. Não, eu estou aqui, Mas pode vai lá, Renan. continuar. Não, é isso, que para mim tá sendo bem difícil essa entender as pessoas, ó, o Edinho aí falou idem também. Edinho, você perdeu muitos amigos, parou de falar com muitas pessoas, ou modificou as relações com as pessoas. Eu tenho sido assim para mim muito ressignificados, fins de relacionamentos, pessoas que eu tinha muito próximas, pessoas que eu tinha consideração muito, e eu acredito que você vai falar sobre isso porque é a questão das expectativas, né? É, E percebo também, e aí às vezes eu acho assim, gente, tá, mas a gente tá na pandemia, também tem que relevar certas coisas, mas aí até que ponto a gente vai ficar relevando, porque também a gente tá cada um também passando por todo esse momento, momento. por esse momento. E aí até onde você coloca o seu limite, né? Isso que para É, aguentar certos tipos de coisa, tolerar, né? é muito complexo, né? Principalmente quando entra nesse ponto de tolerância, né? Os Exato. nossos limites, né? Que na verdade também existe uma outra questão que os nossos limites não é o limite do outro. Então, é como qualquer tipo de abuso, né? Precisa do quê? O consentimento. Você consentir certas situações, né? Você aceitar certas situações, até que aquilo fere a sua moral, né? Literalmente o seu eu, né? Então, cada um tem o seu limite que é construído ao longo dos anos, mas a gente vai chegar nesse ponto, que eu Tá. acho que é Ok, importante ok. a gente começar literalmente por esse começo, né? Porque é como você falou, a gente tem dois cenários hoje, que é antes da pandemia e pós-pandemia, porque todo Uhum. mundo passou por um momento de transformação em todas as suas relações nesse meio da pandemia. Né? Algumas pessoas ficaram mais é, necessitadas pela companhia do outro, né? Sendo qualquer tipo de relação, ou afetiva, ou de amizade mesmo, ou mais distante dessas relações, né? Conseguiu aquilo que a gente já falou muitas vezes aqui, né? Entre a Uhum. solitude e a solidão, né? A Encontrado a sua solitude, a solitude. solitude. Então mudou-se, né? Essas expectativas, né? Mas, quando a gente fala de relações, a gente está falando do quê? Em relações de humano com humano, né? Essa esfera da intimidade que a gente dá para o outro, né? Isso em qualquer âmbito, Espera né? aí, Renan. Pause.
O Eric tá dizendo que o teu microfone tá batendo na camisa. É que Renan, esse toque eu já dei para ele já desde a outra live. Ele fica raspando o casaquinho dele no fone e aí fica atrapalhando. Obrigado. E eu tô sem fone também, gente, mas como percebe, moro próximo ao aeroporto. Se começar a incomodar muito, vocês me falam que eu coloco o fone, tá? E só para Tá. aproveitar aqui que a Gé deu a sua contribuição aqui para nossa live, que acredito que são fases da vida. A gente tem pessoas que vêm e que vão, com certeza. E a maternidade, inclusive, mostra muito quem está disposto a ficar ao seu lado, mesmo você não tendo tempo para dispor. Como ela falou também, as fases da vida, né? Momentos Sim. diferentes das pessoas, e aí que vai acontecendo, né? E se eu virar mãe, quem que vai estar do meu lado? E se eu ficar pobre, quem que vai ficar do meu lado? E se eu perder meu emprego, quem que vai ficar do meu lado? São várias tem a ver aí É, com as relações criadas e tudo mais. exatamente. E a gente passa por essas fases, essas mutações, né, de emprego, de ciclos, né, de vida mesmo, assim, que literalmente interfere totalmente nas nossas relações. Principalmente quando a gente tem relações, inclusive de namoro, né? Quando a gente tem um casamento, né, que são praticamente dois objetivos construídos juntos, é uma situação que os dois estão no mesmo teto, na mesma rotina, né, com os filhos e etc. Mas quando está fora disso, existem duas rotinas diferentes, né? Que são tem que cruzar dessas rotinas, né? Então, também isso acaba até dificultando, estremecendo uma relação, porque você tem que esperar que o outro compreenda, né? Respeite o meu tempo, meu limite, meu espaço. É bem complexo, né? E é tão interessante porque essa construção da relação humano-humano, intimidade com intimidade, pele com pele, né? Que é o extremo dessa intimidade, é o Folk querendo participar já, miando Bom, aqui. e fofo. Ah, respondeu. Gente, quem quer que o É, Fogo participe da live? Chama os gatinhos também, chama os peludos para vir para cá. Todo mundo tem que participar. exatamente, porque gatos também se relacionam com a gente humana, eles enfrentam mesmo. Acho que o Renan não tá dando É, comida para esse gato. não, ele acabou de acordar, ele acorda assim, todo comunicativo, Todo pedindo comunicativo. tudo. Exatamente. Eu acho que o Folk é ariano, tá? Mas tá bom, vamos focar na live. Deixa ele pra lá, gente. Vamos... Foco. Então essas relações, a gente começa a perceber também que essa intimidade ela é uma necessidade do nosso corpo, né? A gente precisa estar íntimo, a gente precisa do outro, a gente percebe que a gente não vive só, que as Tá. relações elas são importantes, né? Então Uhum. essa necessidade, até que eu já falei sobre isso, sobre o sadismo primário que Freud fala, né, entre o sadismo e o masoquismo, desse jogo, né, de dependência que a gente cria das relações, né, de ser submisso ou ser mais ativo nessas relações. Então, existem vários âmbitos, mas que a gente já falou em lives passadas, então até uma oportunidade para você assistir lá. Mas a gente começa a entender esse sujeito suposto a saber, né? Porque a gente precisa que o outro nos ensine. A gente precisa, desde né, do nosso início de vida, a gente nasce sozinho e os nossos pais, os nossos cuidadores, nos ensinam algo. Então, começa dali essa representação de desejo, né? A gente sempre quer alguém que vai nos ensinar. Se a pessoa não for somar na nossa vida, a gente não quer, né? Então, a gente sempre tem esse lugar de querer que o outro nos ensine algo e que a gente a plenitude, né, seria a gente encontrar alguém para passar a vida inteira dentro deste desejo, né? Um exemplo, eu sou uma pessoa que adora conversar, ficar filosofando da vida. Então eu Tá. desejo alguém que passe Que à vá. noite conversando comigo, né? Então,
Olha como liga esses desejos, né? Tá. Então, aí quando isso eu falo de relações em geral, mas quando a gente vai falar de relações do relacionamento, né, namoro, ficante ou qualquer Crushes, outra, os crushes, crushes. parte exatamente do ponto do desejo, né? O nosso desejo que vai traçar um caminho, né? Porque quando a gente pensa em desejo, o que que é o desejo, né? Desejo é algo que nos move a algo. Se eu sinto um Uhum. desejo de comer alguma coisa, vou abrir um iFood e vou pedir aquilo que eu estou morrendo de desejo, vontade de comer. Se eu estou com vontade de tomar um café, eu vou lá, vou passar um café. Então, o meu desejo, ele move. Mas olha que interessante, porque o nosso desejo, ele move para algo que falta Tá, dentro da gente. tá. Então, Uhum. a gente sempre vai ter uma falta. Uma falta do quê? Né? Aí volta para o ciclo materno. A gente nasce, a gente é arrancado de um útero quentinho, a gente sempre vai ter essa sensação de que algo está faltando, que eu preciso de algo, né? E esse algo a gente vai preenchendo com vários âmbitos de desejos que a gente vai sentindo. Um exemplo claro também, que todo mundo passa por isso. Estou comendo algo, mas eu estou vendo uma sobremesa e eu estou com desejo daquela sobremesa. Então eu vou Uhum. deixar um espaço de falta para que caiba Para aquilo. poder caber aquilo ali. Aham. Entendeu? Então, Tá. é, toda essa estrutura do desejo é o que vai fazer latente hoje as nossas desejos de relações, né? Então, exemplo, né? Muitas pessoas reclamam do padrão repetitivo das relações. Meu, Ah, eu eu ia falar isso sempre. agora, Renan. Tava aqui porque exatamente, tipo, por que eu, né? Por que que eu sempre atraio o mesmo tipo de cara? Por que que parece? Daí vem aquelas histórias assim que são as. Eu tento não falar dessa maneira, mas por que que eu tenho. Muito se escuta. Por que que eu tenho dedo podre? Ah, porque foi, eu tenho dedo podre. Mas aí eu atraio padrões. Eu percebo que eu atraio padrões. Aí te vem aquela, não, mas é que são coisas que eu preciso aprender. Mas, meu Deus do céu, vou aprender com 80 anos, então, porque com 40 até agora eu não consegui aprender. Só tô repetindo isso, né? Só tô aqui, ó, no ciclo vicioso da vida, né? Mas por isso que eu fiz a pergunta do começo, né? O que que a gente quer para a vida toda, né? Quais são Uhum. esses desejos que têm nos movido, né, para essas relações, para esse Tá. padrão repetitivo, né? É sinal, porque aí volta no ponto do desejo daquilo que falta. Eu ainda não entendi o que está me faltando. Eu só estou em busca desse desejo, né? Estou em busca de preencher essa falta com algo que eu acho que é meu desejo, porque o nosso inconsciente, gente, ele é muito traiçoeiro, né? Ele movimenta mais a nossa vida do que a nossa consciência de realidade tem. A gente não percebe que o nosso inconsciente está numa posição latente de Aham. pulsão para algo e a gente está indo, ou dançando, e a gente não está entendendo nada. Depois, quando a gente cai na consciência e fala, meu Deus, o que que eu estou fazendo nessa relação? Que está igualzinha à passada, eu não estou entendendo. Que merda é essa da minha Que vida? porcaria é essa? Tipo assim, como assim? A Beta colocou aqui, Renan, que tudo depende da energia dos teus pensamentos, que é uma boa discussão isso. Mas assim, essa questão aí eu acho bem desafiadora de entender, porque realmente eu às vezes caio num conto do tipo assim, cara, né, acabo voltando para mim e muitas vezes, ou a todas as vezes, não sou eu, né? É a Hum. pessoa e é o que eu causei na pessoa que não vai. Enfim, minha cabeça. Deixa o Renan falar, gente, que eu sou. Não, mas é ótimo isso, porque você traz um exemplo vivo desses conflitos, né? Porque Tá. agora
existe uma outra questão, né? Porque assim, o nosso inconsciente faz com que a gente crie o vazio para ser preenchido. Além Uhum. desse desejo que nos pulsiona, a gente acaba criando, quando a gente acha que existe uma rotina aqui, né, ou eu não tenho sentido, por exemplo, uma paixão, algo que me mova, algo que eu esteja desejando, eu começo a criar gatilhos nas minhas relações para que sinta essa falta e automaticamente eu queira preencher com esse desejo, né? Uhum. Então, a gente mesmo cria a nossa armadilha para que a gente caia nessas relações faltantes, né? Que é o que Freud chama de completude imaginária. Completude imaginária. Então, é você criar esse vazio para poder entrar essa tipo de pessoa, mas vai continuar acontecendo a mesma coisa, não vai completar esse vazio. Parece, vai dar É, uma falsa sensação que vai completar, mas não vai completar. porque é imaginário. Por quê? Ah, Nós porque tá. nunca seremos seres completos. Porque nada Nunca? falta. Tchau, Nada gente. falta. Acabou. Como assim? Nunca? Porque nós somos seres faltantes. A gente sempre vai sentir a falta. Mas isso não significa que falte. Isso não significa que eu preciso preencher esse algo que falte. A gente fica nessa busca. E É aí, porque aonde. muito se vê, né, Renan, de pessoas assim. Eu não digo que todos são assim, mas muito se fala, principalmente o pessoal que está no piloto automático, que está vivendo conforme a sociedade, que vamos falar de relacionamento amoroso, né? Ah, mas eu tenho um vazio aqui, né? E aí deposita, aí cria a expectativa de encontrar uma pessoa que vá preencher esse vazio. E Exato. aí, enfim, até conhece e tal, mas passa um tempo, passou aquela fase lua de mel, aquele vazio volta de novo. E você já está Bom. num relacionamento que era algo que você imaginava que Uhum, ia tapar e não tapou, vai continuar, porque é as tuas questões. E aí eu acho exato. também que o que aconteceu, assim, de você não conseguir se relacionar com alguém, né? Não encontrar uma pessoa para namorar, para ter uma relação, e aí transferir isso para amigos, né? Esse vazio que você sente é que você não consegue com relações entre, né? Homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, você transfere para os amigos e aí tal, muitas vezes seu amigo também não está numa fase muito legal, vai se sentir Vira uma bola de neve, né? vira, aham. Mas Ó, é depois ficar com exatamente. medo de perder o que, viu, que o Dinho tá falando pior, depois ficar com medo de perder o que ganhou e acaba ficando empurrando um relacionamento ruim, exatamente. Acaba porque não quer ficar sozinho, porque tem medo de ficar sozinho, e isso eu vejo assim, direto, reto, e é uma coisa que eu fico muito triste, porque eu vejo muitas pessoas assim engatando relacionamentos um atrás do outro, não sabendo quem você é, porque você só sabe ser quando você está com outro ser. Você não sabe ser só você. Você só consegue se afirmar encostado em alguém. Se não tem alguém, você, né, não tem referência. Eu acho muito triste isso. Acho triste mulher, eu vejo isso mais com mulheres, né, que não ficam só, não sabem ficar sozinhas porque não conseguem, simplesmente daí ficam, aceitam qualquer tipo de relacionamento para poder dizer que sim, eu estou com alguém, né? Ah, mas aí eu vou ficar sozinha, né? Gente, meu Deus do céu. Aí É, eu nem converso mais, assim, porque eu já passei dessa parte de tentar entender e ter paciência de, não, olha só, fazer a pílula da sabedoria, não, eu não tenho mais paciência de ser realmente, eu concordo com a pessoa, sou bem filha da puta mesmo. é, eu, eu,
Porque eu não sou psicanalista, quem é psicanalista é ele, gente. Eu não sou, então é isso aí mesmo. Eu acho que é isso aí. Tem que ficar num relacionamento bosta mesmo para não ficar sozinho. Porque o importante é estar com alguém. E o importante é ter um macho dentro de casa. Independente se o relacionamento é uma bosta, ele te traz, se ele não tá nem aí pra você, se ele mente pra você, se ele não te respeita. Mas você está se relacionando. Isso é que vale. Mas aí é a grande questão, né? Porque da onde surgem esses desejos, né? Para eu querer isso, para esse desejo me mover para isso, né? Porque voltar só um passo que eu acho que é importante para a gente entender, que é essa completude imaginária, que é exatamente eu criar o vazio para ser preenchido. É porque a gente, né, não vai ser preenchido e a gente acha, né, que vai ser preenchido por algo. Esse desejo, ele parte, a gente cria esse vazio porque eu preciso do vazio para eu sentir o desejo, e aí eu utilizo o objeto para saciar o meu desejo, né? Aí o objeto é aquela coisa, estou com fome, qual é o objeto? A comida, né? E esses desejos, a gente tem as pulsões sexuais que são fisiológicas. Então, aí quando a gente vai começar a entrar nesse detalhe que você está se referindo, que é o valor do meu desejo, né? Quanto o meu desejo vale, né? O que me move para esse desejo, né? Eu reconhecer o que o meu desejo está dizendo, né? Porque o que Tá. acontece? As relações, elas só são criadas, assim, em conclusão, pelo ato de pulsão sexual, né? Porque a gente precisa do sexo. E a gente sabe que a base pra gente, a gente é criado dentro de uma cultura, né, que é onde para eu ter o sexo eu preciso ter uma relação, Uhum. principalmente na posição das mulheres, vamos falar, 30 anos atrás, que teria que esperar o casamento para perder a virgindade, ou seja, o poder da sua sexualidade estava na mão do outro, né, do Tá. objeto. Então, quando a gente olha para toda essa cultura que a gente carrega, a gente começa a observar que muita parte dos nossos desejos não é o que realmente a gente deseja, né? É o nosso superego tentando controlar as nossas morais, tentando segurar os nossos desejos, e a gente não consegue expressar claramente o que a gente deseja. Então, a gente cria, né, um outro desejo imaginário. É, por exemplo, quando a gente tem um exemplo claro, estamos numa balada, você olha um homem, né, que aparentemente daria a completude do seu desejo, tipo, uau, olha que homem gostoso, tal, não sei o que, quero ele, né? Tá. Ou seja, Olá, Caio você Castro, tudo bem? Só estou te querendo. Você teve o alvo do seu desejo, né? Você conseguiu identificar que aquele objeto pode saciar o seu desejo. Uhum. Automaticamente, quando você for abordar ele, se você quer realmente aquele desejo, e você chegar toda espalhafatosa, tal, toda descontraída, e você vê que ele é uma pessoa muito tímida ou séria, você vai mudar da sua personalidade, você vai se adaptar o seu jeito para esse jogo de conquista, para que Tá. você consiga o seu objeto, né? Você consiga concretizar, realizar o seu desejo, que está funcionando aqui, ó, tá lá, né? Então, automaticamente, você não está expressando totalmente o seu desejo. Você está podando o seu desejo, Você né? está podando porque você está se adaptando para conquistar aquilo que você gostou, mas não necessariamente seja aquilo que você realmente quer, tá? Exato. Um outro subexemplo, né, nessa questão. Você está lá, aí de repente a pessoa fala alguma coisa que te feriu, assim, feriu a sua moral, sei lá,
falou de política, né? Que hoje é tipo assim, eu acho que É, até política afasta tem sido um relações. divisor de águas aí para relações, mas tá, Aí, não vamos ser tão polêmico, mas tá, é que hoje fica não, um bom exemplo, né? exemplo. Fica um bom exemplo para os dias atuais. Aí, de repente, você fala, porra, destoa isso da minha personalidade, né? Automaticamente, você vai ficar com o desejo ali balanceado, né? Você vai falar, e agora, será que eu continuo investindo? Ou eu vou dar mais uma volta na balada, ver se eu acho, né? Você fica em conflito com o seu próprio desejo. Mas por quê? Porque a gente não entende qual é o nosso real desejo, né? A gente acha, né, nesse ato ilusório de que aquele desejo que a gente está colocando precisa ter uma completude, precisa bater do papo, a química. A gente vai colocando várias questões culturais, que aí é subjetivo muito de cada um, né? E que pode impactar totalmente na construção dessa relação. Tá. Tanto até que muitas pessoas, quando buscam um relacionamento, né, praticamente todo mundo, quando busca um relacionamento, é o que tem mais compatível, né? Mas Ah, e mesmo assim, a gente deposita que isso tudo que seja compatível seja igual, não que seja similar, né? É aquela coisa, o que vai desfazer o meu respeito entre eu e você, por exemplo, é totalmente diferente, por mais que seja compatível, por mais que eu esteja numa relação, né? Eu tenho, por exemplo, um relacionamento onde que para mim o respeito é isso, 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 e para o outro é isso, isso, isso. X. Se não tá batendo, opa, né? Mas isso é falta de respeito. Não, peraí, é falta de respeito para você, não para mim, né? uhum. E aí esses laços sociais, eles vão adentrando em muitas questões, né? Em questões de construção de família, de dinheiro, né? Eu sou uma pessoa que gosta de poupar, economizar, planejar, né? Eu pago tudo sem juros, prefiro guardar o dinheiro durante 5 anos e comprar uma coisa à vista. O outro não. Tem que estar compatível isso, porque para mim isso é importante, para o meu desejo isso é importante, para minha idealização da construção dessa relação é importante. Mas o que isso vai sustentar a relação? Mas aí tá, assim, eu tô ouvindo o que você tá falando, mas eu fico pensando, então quer dizer que se, tá, eu criei o desejo, eu tô com o desejo, sei lá, vou dizer, eu não quero realmente me relacionar com alguém que, é, sei lá, vamos pegar um exemplo assim, meu real. Eu não quero me relacionar com alguém que não cuide bem do seu dinheiro, que seja uma pessoa muito gastona, que, enfim, que não dê valor ao seu dinheiro. Que esse é o meu desejo e eu quero que complemente isso. Aí, se eu conheço alguém que vira louca, gasta e tal, eu tenho. Aí, tipo, eu não quero, isso transgride meus valores. Eu não quero me relacionar com alguém assim. Por mais que eu tenha olhado ele num lugar, eu tinha, sei lá, no aplicativo, eu achei, nossa, cara, interessante. Mas aí eu descubro que ele é uma pessoa gastona demais. Eu não vou querer me relacionar com ele. Daí eu teria que dar uma chance? Não entendi essa parte daí. Não. Não, exato, por exemplo, essa questão, o que que vai acontecer? Vai contra o seu desejo, contra as suas idealizações. As minhas E- idealizações, aham. Então, automaticamente, exatamente o que você falou, você não vai querer esse tipo de relação. Mas isso é o que torna a relação frágil hoje em dia. Por quê? Essa plenitude de vida a dois, a gente cada vez mais, né, principalmente com a pandemia, a gente tem percebido que a gente precisa de espaço, né, por exemplo, pessoas casadas que tiveram que passar da quarentena 1 ano juntos dentro de casa e começaram a perceber alguns conflitos que não existiam e tinham que lidar com Sim. vários conflitos que não existiam. Então, tudo isso começa a mostrar uma outra pessoa,
né? Um outro desejo que não é desejado, né? Então, opa, eu não conheci esse lado, né, da minha mulher, do meu marido. E aí, olha como a relação fica frágil, né? Como conhecer Uhum. muito a fundo o outro prejudica a relação. Mas aí é a Aham. grande questão que entra nessa falta ilusória, né? Porque o outro não tem que te suprir em tudo. Isso é idealização. Aí a gente cria conflitos com as relações porque a gente não está entendendo muito qual é o objeto desejante, Tá, né? Porque, tá. por exemplo, o que é aquilo que eu estava falando sobre a moral. Ah, para mim, se a pessoa me trair, acabou. Só pode fazer Aham. tudo, né? Mas se Tá. ela trair, para mim, acabou. Ok, porque isso fere a sua moral, né? Vai quebrar você no meio, né? Vai te desestruturar totalmente. Mas, por Uhum. exemplo, a pessoa de repente falar algo que você não conhecia e que aquilo não te agrada, né? Anos depois, é motivo para destruir, acabar com uma relação? Às vezes não. Às vezes não, às vezes é. Eu já assim, às vezes é. Ah, ele tipo assim, não, eu gosto de ver. Eu, go- eu gosto de ver documentário de gente morta. Opa! Eu era primo da Susana Richthofen, eu nunca te contei. Opa! Então, olha quanto exemplo bom, porque, por exemplo, o que isso vai mudar na personalidade ou no caráter da pessoa, né? O que isso vai mudar no nosso desejo, né? Então, exatamente, a gente não conhece tanto o nosso desejo para a gente focar a nossa energia literalmente naquilo que a gente deseja, porque Tá, o mas isso outro ele então. contempla o nosso É, desejo. no geral, então, a gente não, a gente, isso tu fala assim, de todos os seres humanos. Os seres humanos não sabem o que são o seu desejo. Ou existe alguma maneira de fazer questionamentos para você mesmo, para você tentar definir melhor o seu desejo e aí ir de encontro ou se relacionar com pessoas que... Tô nervosa. Não, não, a gente descobre os nossos desejos, né? Isso é um trabalho terapêutico, análise, sabe? É a gente se autoconhecer, a gente identificar, a gente ter entendimento daquilo que realmente a gente está desejando e daquilo que realmente faz parte do mundo, sabe? Faz parte de entender que o outro é o outro e eu sou eu. E eu vou ter Tá. os meus desejos, o outro vai ter os outros desejos. Um exemplo claro, né, que a gente vê muito na clínica, assim, o maior conflito das pessoas é falar sobre sexo, é falar os seus desejos sexuais, e isso é primordial. Ah, tá. Daí tu vai ainda mais, que eu acho bem mais difícil, e aí, principalmente nas relações heterossexuais, que eu acho que Sim, acontece bastante, né, por causa dessa coisa bem velada mesmo, né, da, da mulher não querer falar para o parceiro com medo que ele vai pensar de mim. É, principalmente eu vejo assim, às vezes nas relações, quando você está conhecendo uma pessoa, e aí, sei lá, muitas vezes você quer, né? Você gosta de algumas coisas, mas você não quer mostrar para aquela pessoa porque você tem medo desse julgamento, né? De, nossa, sei lá, se eu fizer X coisa, eu não consigo falar, ó. Se eu fizer X coisa, nossa, o que o cara vai achar de mim? Vai achar que eu sou uma Teuda Manteuda, né? Agora foi antiga, hein, gente? Falei coisa de antigo. Só quem tem acima de. Nasceu lá por 80 que sabe que quer ser Teuda Manteuda. você tem- mas olha que ponto primordial, né? A gente não saber expressar o nosso próprio desejo, aí a gente entra nessa questão dessa completude imaginária, né? Porque eu tenho o desejo, criei uma relação para satisfazer um desejo que a outra pessoa não sabe e que eu vou tentar satisfazer ele de alguma forma, porque o desejo ele está dentro da gente.
É aquilo que você falou. Ah, eu quero, mas eu tenho receio de falar, a pessoa, sei lá, me julgar, ou lá. É a mesma coisa, por exemplo, na clínica a gente vê pessoas que falam muito sobre, eu tenho desejo por homens mais velhos, mulheres mais velhas, sabe? Tipo, terceira idade mesmo. Tudo aquilo que é um desejo de paradigma, né? Voyeurismo, o sadomasoquismo, Sadomasoquismo, que aham. isso são coisas, casas de swing, relacionamento aberto. Existe ainda muito preconceito sobre Uhum. o desejo sexual, mas o desejo sexual é uma coisa subjetiva, né? E a intimidade da relação, que aí volta lá no começo quando eu falei que a relação, né? A construção da relação é humano com humano, é a gente entender que o outro tem desejos. E que não é só porque ele sente esses desejos que eu vou suprir esses Que tu vai desejos. suprir esse desejo. Tá, mas e aí você não conseguir. Tá, ok. Entendi isso, né? Ok, tá. Eu tô me relacionando com uma segunda pessoa, que é um ser humano também. Que pena, não é um ET, poderia ser diferente, né? Se fosse um irmão. Mas é um humano também. O humano, ele vai estar. Ok, essa criatura aqui não tá suprindo os meus desejos em relação a isso. Aí eu chuto essa pessoa da minha vida ou eu, não, peraí, eu tenho que entender que aquilo não vai ser suprido e olhar para ele, não, mas e que outras coisas ele pode suprir para mim? Ou não é suprir nada, esquece, não vai suprir nada. Aí é uma relação de expressar dos desejos, né? Por isso que a construção da relação, esse conhecer o outro, né, é muito superficial, né? Porque quando a gente fala em conhecer o outro, vou dar um exemplo claro, tá? Vou fazer isso Tá? quando eu falo para você, se você, quando você quer conhecer alguém, o que que você vai avaliar na outra pessoa? O que eu vou avaliar? De cara que se ele vai, se a pessoa vai me atrair, né? Se a pessoa, se eu vou achar ele bonito ou não, nos meus olhos, né? Porque a beleza tá no olho de cada um, gente. O que é beleza bonito para mim não é bonito para Renan e vice-versa. Mas a Exato. primeira coisa vai ser a aparência, né? Aí, olha que questão, né? Você vai avaliar aquilo que você quer conhecer do outro, né? Não conhecer o outro, né? Ah, Saber o que o outro tem para me oferecer. Eu já vou com os meus desejos, eu já vou com as minhas vontades, eu já vou com as minhas crenças limitantes culturais. Daquilo que é aquilo que eu estava falando, de, por exemplo, quando você vai conhecer alguém, alguém fala algo que não te agrada. Isso é uma opinião, uma posição dela, isso é ela, né? E isso você pode muito bem aceitar e falar assim, tá bom, eu conheci o outro, esse outro é formado por essas questões, e isso não vai de encontro com aquilo que eu desejo. Então ele não vai me suprir. Aí o que que a gente faz? A gente cria o vazio, né, para se relacionar e aí a gente achar que aquela pessoa, né? Aquela pessoa é tudo pra mim, né? A gente sempre, quando acaba uma relação, a gente fala, nossa, aquela pessoa é tudo pra mim, eu perdi aquela pessoa. Ou então, aquela pessoa era tudo pra mim e de repente ela passou a não ser mais esse tudo pra mim, né? Então, olha a transformação. Em que momento eu achei que uma pessoa que eu não quis conhecer, né? Porque eu fui com os meus desejos, né? Eu não fui para conhecê-la, né? Conhecê-la intrinsecamente. Eu fui com os meus tá. desejos, com as minhas expectativas. O porquê que eu coloquei esse desejo que aquela pessoa ia ser tudo para mim? Se eu não quis entender e compreender as diferenças que ela tem comigo. Sendo que o que vai mover tudo isso, no fim, é o quê? O nosso gozo da relação sexual, né? Não é nem a construção da relação. Olha como a gente fica em conflito o tempo todo. Por isso que Pois é. geralmente quando a gente se separa de uma relação, né? A gente termina uma relação de muitos anos, ou até de poucos anos, agora eu vou zoar o barraco, vou ficar com todo mundo, vou aproveitar e blá blá blá. Não vou Tipo passar assim, roda, eu vou jogar água, né?
Porque a gente tem um inconsciente de que neste momento, né, de estar solteiro, eu posso colocar o meu desejo sexual para fora. Mas no momento que eu estou procurando uma relação, eu não procuro o desejo total sexual, eu procuro mais o desejo afetivo, de crenças limitantes, daquilo que é compatível, que aí eu volto na pergunta do começo, o que a gente quer para a vida O inteira? que que a gente quer para a vida inteira. Aí até o Cid está complementando aqui isso aí, Cid, participa, tá? Que a sua participação é muito especial para a gente. Ele está dizendo que é importante o autoconhecimento, né? Que ele já tinha comentado ali antes que eu tinha lido dessa coisa de se namorar primeiro, de ficar com você, de se conhecer, saber o que, que você quer. Só que eu acho que é bem mais fácil de saber o que a gente não quer. E é muito louco. Tipo, a minha lista, tipo, eu não quero assim, assim, assado. Mas o que, que eu quero, então? É meio. Parem para pensar sobre isso. O que não quer é super fácil. Vem rápido, assim, ó. Vai, não quero assim, não quero assado, não quero, não quero, não quero. Mas É, o que, que você quer, o que afinal? Qual você que é o seu quer? desejo? O que você quer para sua vida, para sempre, né? E aí, voltando naquela coisa do se namorar, gente, eu já me namoro já tem muitos anos. Eu já tô um pouco cansada de me namorar. Mas eu continuo vivendo esse eterno namoro comigo. Eu brigo comigo, eu desquito de mim, eu volto para mim, eu desquito. Tá? Mas eu sinto muita falta, de verdade. Eu sinto muita falta de ter um parceiro, de ter alguém para dividir as minhas coisas, e eu percebo assim que esses anos aí de 2020, uma coisa que eu vou comentar agora que é muito engraçado. Ano passado, antes, o meu aniversário é em março, então eu ia completar 40 anos, completei, né? E eu ia fazer uma festa. E eu programei ela antes da pandemia. Então a lista ficou gigantesca. Tinha quase umas 50 pessoas que eu ia fazer esse aniversário. Não sei se o Renan tava, acho que tava, não lembro, Renan. Mas enfim, não lembro do Renan. Mas acho que tava. E aí, eu já tinha comprado todas as coisas, ia ser uma big party aqui no salão de festas do meu apartamento. E bem uma semana antes do meu aniversário, que foi que a pandemia, tipo assim, acabou com tudo. E hoje, eu olhando para essa lista, dessas quase 50 pessoas, eu perdi contato com umas 20. Que, tipo assim, não faria mais sentido nenhum eu convidá-las. Ou de algumas que, tipo assim, nada a ver. Umas eu perdi o contato mesmo, umas eu não falo mais. E é muito louco de pensar que isso aconteceu em um ano e meio, assim, sabe? Que em março do ano passado elas faziam super sentido para mim. E esse ano elas não fazem mais. É, Então, aí exatamente, esses são os laços sociais que a gente cria, né? E a gente vai mudando esses laços, né? Porque é aquilo que a gente está falando, cada fase da nossa vida a gente está no momento, e ou essas pessoas que estão próximas da gente estão entrando no mesmo ciclo, ou elas estão uhum. saindo fora deste ciclo, né? E é muito louco, né? Porque é quando a gente para e pensa nesses afastamentos, a gente pensa ao mesmo tempo que a gente nunca vai perder aquele contato. Aquela pessoa sempre vai existir, né? Ela sempre vai estar ali, ela sempre fez parte da minha vida, da minha história, né? De tudo que foi construído, né? Ela me ajudou, é aquilo que a gente falou no começo também, me ensinou algo, né? Eu aprendi algo com aquela pessoa, mas o pós, a gente também vai mudando, a gente é mutável, né? E é um conflito muito grande, porque a gente como um ser humano que tem a falta, a gente procura o desejo, a gente especula demais, né? A gente conhece a pessoa hoje, aí de repente a gente se apaixona, aquela paixão platônica assim, né? A gente vive aquilo de uma forma tão intensa de conhecer o outro, né? E, nossa, eu quero passar horas conversando e tal, eu quero ver se realmente tudo é compatível, né? Essas idealizações que a gente cria. Aham. E de repente, por exemplo, 100 coisas que foram compatíveis, uma que não é compatível, ai, meu Deus, e agora? Né? Meu mundo caiu. Vai, E Maísa. aí,
E o que que a gente faz com isso? A gente entra numa autossabotagem, né? Porque a gente vai criar um outro vazio para ser preenchido, ou a gente vai. Voltamos lá no ciclo vicioso, né? No ciclo repetitivo. Ou eu vou terminar, procurar uma outra pessoa, sair buscando para ter a mesma intensidade, blá blá blá, ter a paixão, passar, e aí vai o mesmo ciclo. Porque a gente sempre vai puxando essas repetições, né? Porque é aquela coisa, a paixão, ela é uma coisa que mexe demais com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Com toda a estrutura emocional, que literalmente a gente fica cego, né? A gente perde algumas sensibilidades de razões. E quando vai passando o tempo e a gente vai mergulhando nesse conhecer do outro, e a gente vai avaliando os nossos desejos, aí começa a ter conflitos. Opa, opa, opa. E de vez a gente Uhum. resolver esses conflitos e ter o diálogo, né, e de aceitar exatamente, você é um, eu sou o outro, a gente tem desejos diferentes, então vamos Tá. ver aonde teve o conflito e aonde pode ser melhor para a gente resolver esse conflito e vida que segue, entendeu? A, a Lai comentou aqui, Renan, assim, então os nossos desejos eles vão mudando com o tempo. Isso acontece porque a gente vai se conhecendo melhor. Eu nem sei se eu não sei, né? É claro, isso sim, com certeza. A resposta para essa tua pergunta é sim. Mas eu acho que a gente é mutável mesmo lá. E a gente é ser mutável. Então muda mesmo. E claro que se conhecendo melhor vai mudar para melhor. Quando você se autoconhece, começa a perceber o que, que vai transgredir você, o que, que não vai, né, que faz sentido e o que não faz sentido para você, você vai mudando, vai moldando melhor esse. O problema é que você vai ficando, eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais exigente, né? A gente não vai tendo mais tanta paciência com algumas coisas que Não poderia ser tem. relevante. Mas é exatamente isso. A gente é um ser mutável. Cada fase que a gente vive da vida, ou cada amadurecimento que a gente passa, ou cada identificação que a gente tem sobre o nosso desejo, a gente vai buscando, porque a gente fala assim, porra, tá, esse desejo eu entendi, mas essa falta ainda continua. E Ainda aí? continua, aham. E Né? aí? Putz, e E aí aí? e a gente vai pro próximo, e a gente vai criando os desejos, né? Um exemplo claro também, para quem gosta de cerveja artesanal, uma IPA da vida, Uhum. a partir do momento que você provou a IPA, você mudou seu desejo. Você não vai mais desejar uma Skol, uma Brahma, entendeu? Quando Tá. você pensar em cerveja, você vai falar, eu quero aquela cerveja. Porque o Sim, seu aham. desejo mudou, você descobriu um outro prazer, né? Você assumiu o seu desejo, você identificou ele, né? Ô, Você agora Pueblo, está. ô pessoal, olha só, o Cid já colocou aqui, viva na monogamia. Eu queria saber quais são os desejos de vocês. Eu queria que cada um aqui que está aqui olhando, aqui participando agora, eu desafio vocês, seus motherfuckers. Exatamente. Fala aí Fale agora, seus qual que é o desejos. dos seus desejos? Eu queria ouvir vocês de verdade, para às vezes saber também, que eu acho importante a gente compartilhar isso, assim, o que, que seria o teu desejo? E quando a gente, acho que dá para ampliar de qualquer relação, né, Renan? Claro, a gente De está falando aqui qualquer da tipo de relação desejo, não só afetiva, mas sexual. Porque esses sexual, de desejos amizade, enfim. afetivos, eles também são desejos inconscientes, né? Eles são desejos que estão movendo a gente a Ó, algo. temos uma controvérsia aqui. Thaís acaba de comentar. Eu já tomei IPA e tô vendo essa live bebendo Skol. Mas você está sentindo o mesmo prazer? Ah, O seu desejo está totalmente saciado, né? Aí entra a questão, né? Da gente, a gente sabendo qual é o nosso real desejo, é aquela coisa de aceitar migalhas que as pessoas falam, né? Tipo assim, eu me contento com isso, mas o que eu desejo aham. mesmo é aquilo. E aí Isso é, mas a assim sua também para mim. pulsão, ela vai ficar sempre para aquele desejo, porque aquela falta não foi suprida, Não foi né? suprida, tá? Uhum. Ai, ai. Ai, ai, começou a fazer sentido. Ai, ai, ai.
Falei que eu ia chorar nessa live, gente. A Lai comentou realmente, ela aprendeu a não pedir mais paciência, porque para livrar da situação, porque se pedir paciência, nossa, não peça, não peça para ter paciência. Isso também foi um grande aprendizado da vida, porque se você pede para ter paciência, minha nega, vai vir aquela situação. Então toma, ó. Toma, quero ver se você é uma serva de Deus, se você tá esse cristal safada, encantada de paciência. Nunca, jamais. Nossa, todas as vezes que eu pedia paciência, me acontecia coisa que, tipo assim, falhei, falhei. Não peço mais, ponto. Que é, acho que é ter mais sabedoria, pedir sabedoria, discernimento para resolver melhor as coisas, né? Mas e aí, quem mais? Quem mais? Quero saber dos desejos pulsantes de todos vocês. Agora todo mundo tem vergonha de falar de desejos, né? Cadê? Vocês estão aí me olhando para minha cara e para a cara do Renan e não querem conversar com a gente? Por favor, gente, Por interage favor, né? Estamos aqui É, com quatro ouvidos para ouvir e falar e talvez poder te ajudar em relação. O Sidão já falou viva a não monogamia, né? Que isso é uma é, coisa, tipo assim, vamos usar o nosso grande amigo aí como exemplo, que eu sei que para ele é importante essa questão de isso é importante para ele, talvez um relacionamento aberto, ele pode falar melhor assim. E aí ele se relacionar com uma pessoa que não curte isso, já é uma coisa que, opa, uhum. mas aí, não, mas ele tem tantos outros aspectos que pode fazer valer a pena esse relacionamento. Mas eu acho que vai chegar numa hora ali que, né, vai dar a quebra. É a grande questão da autossabotagem do desejo, né? Porque, por Tem criança exemplo, assistindo, tem idoso chorando, a criança não tem problema não. E vocês vão, vocês vão entender isso no futuro. Isso, lá, pergunta pro seu pai. Já é para estar dormindo, criança. Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, relacionamento aberto, tem essa questão desse ato de expressar o desejo, né? Porque você imagina, por exemplo, para uma pessoa que gosta de relacionamento aberto, ela sair em busca de uma relação, ela tem que deixar muito claro, né, expressado o desejo dela. Por quê? Tá. Porque envolve muita coisa, né? E aí, mas é o extremo da evolução também de reconhecer o desejo e falar, meu, é isso que eu desejo, é isso que me move, é isso que eu gosto, não tem nenhum problema nisso. O problema é cultural, o problema é isso, é aquilo, blá 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 blá. Blá. Porque o que aflige o desejo, né? Qual é o limite do nosso desejo? É o respeito, né? É o Tá. consentimento, né? Aí quando a gente fala, por exemplo, de pedofilia, né? Hum, Porque isso é uma grande discussão, né? Porque a pedofilia é um adulto que sente desejo por uma criança. Aí, ai, que absurdo, não sei o que, isso, blá, blá. Não é isso que a gente está discutindo. Mas quando a gente olha, o que faz isso? É o desejo. O desejo faz cometer um crime. Por quê? Porque não tem consentimento, é uma criança, não sabe o que está fazendo, né? E etc, etc, etc. Ah, não, tem gente que sente o desejo do estupro, né? Eu só consigo sentir o desejo se estiver estuprando. Não, não pode. Passou o limite do respeito, do consentimento. tá. Então, Até então, para quando a quem gente vai. quiser, tem a série Big Little Liars na HBO Max. Maravilhosa, com atrizes maravilhosas. E a personagem da Nicole Kidman, ela tem. Kidman, né? Vamos falar com a Nicole Kidman. Ela tem muito isso de realmente, quando ela se relaciona com o parceiro dela, com o marido dela, eles meio que tem que partir para violência mesmo, para que ela tenha o desejo seja suprido. E aí, mas realmente se perdeu total respeito, né? E aí tá. Ó, o Cid pediu só para. O Cid pediu para avisar, gente. Relacionamento aberto, não monogamia, não é putaria em letras caps lock, tá, gente? Então,
Mas são as crenças limitantes e é tudo isso que você já está falando. Isso também tem. Isso dá até uma live, né, Renan? Falar de. Olha, até diminuiu, gente. As pessoas se chocam, tem que ser só 4 pessoas. É incrível, né? Não, é louco, porque daí tu vai entrando num assunto, na Deep Web, que as pessoas não querem falar porque choca. Choca, Incomoda. mas tá aí, incomoda. Só que você tem que falar, meu bem, tem que falar, tem que conversar. É, porque quando a gente não expressa o nosso desejo, isso faz o quê? Vira doença. Não tem como, entendeu? O resultado é, não expressei meu desejo, não falei, estou me auto-sabotando, estou criando uma doença. E isso eu falo até mesmo porque dentro de uma análise, de uma terapia, é isso, é falar sobre o que deseja sem pudor, sem, né? Porque justamente o que que o terapeuta vai fazer para ajudar essa pessoa, né? Fazer um tratamento para que desenvolva uma realidade, né? Sobre esse desejo, né? Sobre esse respeito, para que não faça o pior, não cometa um crime, sim controlar esse desejo, né? Canalizar em outra coisa, né? Tomar o medicamento para diminuir esse desejo. Então, é tanta coisa envolvida, obviamente que o grande mal é as pessoas não expressam o desejo e aí elas cometem crimes, elas se matam, elas não se aguentam, elas entram em depressão, vai criando várias, né, síndromes psíquicas porque simplesmente tem medo do próprio desejo. Sendo que quando a gente tem esse diálogo, né, quando a gente pede ajuda para um especialista, a gente consegue ter esse controle, essa identificação. Deixa eu entender melhor esse meu desejo, né? Deixa eu trabalhar melhor esse meu desejo. Deixa eu fazer com que esse meu desejo, por exemplo, de gostar, né, de uma violência na cama, não se torne uma violência física, né? Que seja uma violência prazerosa, porque é aquela coisa, o ser humano ele sente prazer, no desprazer, né? A gente cria crises na vida emocionais porque a gente sente prazer em cima disso. É inconsciente. E a gente não tem culpa disso. E a gente carrega muita culpa, né? E muitas vezes a gente não expressa nosso desejo por culpa. E uma culpa que não é nossa. Nenhuma, né? Que culpa a gente tem de sentir? O Anderson Nenhuma. está perguntando sobre o que a gente estava falando. Oi, Anderson, não sei se está aí ainda, mas a gente está falando sobre relacionamento. E aí a gente tava amplo, a gente está um pouco funilando agora para a questão afetiva e tudo mais. Mas o tema relacionamento dá para falar de mil e uma coisa. E eu e o Renan, a gente não nichou muito, a gente não segregou, a gente deixou aberto e está rolando. Mas assim, dá para falar de relacionamento na pandemia, o que isso mudou na pandemia, não só relações afetivas, como relações de amizade, tanto as que perderam como as que ganharam, questão das expectativas, gente, é tanta coisa, tanta... E acima, ó, o Cid É, aqui falando que acima de tudo tem que ter respeito, cumplicidade, amor. Sim, isso, o respeito eu acho que é o top da linha de relação. Tem que respeitar, ouvir o outro, né? Conversar, obviamente, tentar conversar. Mas o que eu acho claro, assim, gente, adulto conversa, tá? Olho no olho, fala. Criança se esconde. Só isso. Criança uhum, não responde. Criança deixa no vácuo. Para mim é isso, tá? É isso. Eu acho que adulto tem que se olhar no olho, conversar no olho. Claro, não tô falando que toda relação. Eu saí com um cara uma vez e o cara não me respondeu mais. O certo, eu acho que já que ele, né, fez e aconteceu e agora poderia, mas aí esse medo de sei lá, não quero magoar o outro, ou também assim, não tenho relação nenhuma com essa pessoa, por que, que eu tenho que ir lá me explicar? Mas eu acho que ficaria de bom tom. Olha, então, foi legal, mas não quero mais, tá? Obrigada, tchau. é.
as pessoas têm medo, né? As pessoas. E é muito importante que você está colocando, porque a gente tem muito medo de magoar o outro, né? A gente tem medo de ser o cuzão da história, né? O maldoso, o malvado, né? Ser o ruim, ser o Assumir o que papel do vilão causou. É, mas a pessoa não percebe que muitas vezes outras atitudes ferem muito mais, segue muito porque mais. quem vai falar o que vai ferir ou não vai ferir em mim sou eu. Você não tem que deduzir. É aquilo que está falando da Tá. especulação, né? A gente especula o outro. Eu deduzo que, se eu fazer desta forma, o outro não vai ficar tão chateado, ou vice-versa. Mas quem disse, né? Quem disse Berenice, né? Patrocina, quem diz Berenice aí, ó. O É, Eric está falando aqui, Renan, que existe um limite para ceder nos desejos do parceiro? Qual o limite para ceder nos desejos do parceiro? o limite é a nossa vontade, né? A partir do momento que a gente tem Até que onde você fazer vai algo conseguir fazer aquilo forçado, natural, né? Aquilo natural. Porque daí se for forçar, tipo assim, vou dar o exemplo aqui do nosso amigo Martins hoje vai estar aqui, né? Tipo, ele curte um relacionamento aberto e aí se relaciona com alguém que é monogâmico. E aí, tá, não, tudo bem, eu vou tentar, mas aí você não tá sendo mais você, né? Porque isso é importante para ele. Ele comentou uhum. aqui, isso é importante para ele. Aí daqui a pouco tá forçando, não. Esse seria o limite, né? Que se rolar natural, beleza, mas se for forçado, aí não, não vai. Eu acho que é a grande questão, né? Eu acho que tudo tem que tentar, né? A gente tem essa Tá. crença limitante de, Se permitir, você é, fala assim. de se permitir para ver, né? Porque a gente julga, né? Ai, eu não conseguiria. Mas você já viveu isso? Uhum. Não. Então, vivencia para depois poder falar algo, né? Tá. Porque essa posição justamente de ai, para mim não funciona, ai, para mim não dá, não, sendo que não viveu isso, Sendo que tu não você não viveu, se aham. colocou num lugar empático, né? De Tá. realmente falar, meu, deixa eu entender, porque é aquela coisa, né? O nosso pensamento julgar, 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 julgar o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro está querendo da vida e etc. Mas a gente tem que parar e pensar assim, meu, mas se alguém quer isso, é porque para aquela pessoa é importante, o que para mim não faz diferença nenhuma na minha vida, entendeu? Não, não vai interferir em nada na minha vida, né? Pelo contrário, se eu me permitir vivenciar alguma experiência daquilo que eu não estou habituado, só vai me fazer crescer, porque eu vou ver com uma outra vertente, vou ver por dentro, eu vou tentar. Ah, pode ser que eu descubra que realmente não é para mim. Aí entra a questão de, aí não dá, tudo Mas bem. aí você tem que se despir muito das questões, assim, sei lá, da tua criação, né? Vamos dar um exemplo, né, disso. Tipo, sei lá, a gente tá segregando com essa parte de relacionamento, sei lá. Conheço uma pessoa que, pô, Anny, é o seguinte, eu curto ir no swing. Putz, eu não curto, cara. Eu não curto. Já fui? Não, eu nunca fui. Eu nunca fui. Uhum, E aí, assim, tá, então, e aí, como é que eu vou ficar, né? Por que que eu. Daí, porque assim, eu aprendi que isso é feio, isso é imoral, isso é, né? É gente que. Mil julgamentos na minha cabeça que foram instalados não por mim, né? Porque foi botado, assim, exato. que é o que eu cresci vendo e que as pessoas no contexto ali de se juntar em sociedade, as pessoas criticam. Porque ninguém tem coragem de falar, poucos foram. Conheci poucas pessoas que chegaram assim e comentaram assim já de cara, porque sabem que eles são sempre muito julgados, né? Então também. Mas Uhum. aí eu não sei se eu não sei, eu teria que, sei lá, tomar um banho de Clorox para poder limpar todas as minhas crenças e daí tá, deixa eu ver realmente se eu vou gostar ou não disso aqui. Tá, deixa eu ver se eu, Sim. né?
Sim, mas aí eu acho que por exemplo, isso você pensa porque isso é você sozinha, né? Mas se, por exemplo, se você estivesse extremamente apaixonada, né? Vamos dizer assim, você está lá, apaixonada, ceguíssima, e aí você tá super curtindo e de repente o cara fala pra você, ah, eu gosto de swing, vamos numa casa de swing? Obviamente que ele não vai chegar e falar assim. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter um diálogo, ele vai trabalhar, ele vai conversar, ele vai mostrar o universo, porque ele sente. Você vai entrar nesse mundo hepático, vai desconstruir essa crença limitante, né? E vai começar a se permitir em algumas fases. Aí é a grande questão da nossa ansiedade, né? Geralmente, quando a gente começa uma relação e a gente já idealiza um futuro, a gente quer que as coisas aconteçam rápido. A gente pressiona, a gente não dá tempo das pessoas processarem, sentirem, terem empatia, terem a compreensão, o respeito, né? Ah, não, não quer. Ah, não, para mim já não serve. Tchau. É aquilo que você falou, a gente vê mais coisas negativas, né? O que a gente não quer, a gente Que a sabe gente não quer, muito a gente não sabe, tá, mas rápido. como que eu vou criar essa persona então do que eu quero? Porque o não tá bem grande. Não, 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 não. Mas e o que É, que é essa persona aí que você quer então, exato. né? E aí, às vezes, é E difícil responder essa pergunta. Claro, hoje vem, assim, mas é mais fácil dizer o que eu não quero do que o que eu quero. a gente mesmo se limita, Uhum, né? Porque se uma experiência foi ruim, isso significa que todas vão ser. Mas não também, né? Não também. Se alguém não soube é, te dar aquilo que você gostaria, por exemplo, isso não significa que a outra pessoa também não vai te dar. Isso significa que ninguém vai te dar, porque volta no ponto que sempre vai faltar. E aí a gente começa a colocar esses empecilhos que tudo não, 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 mas a gente não reconheceu o verdadeiro desejo. tá. E a É gente que está é, ó, bloqueando tem, tudo. tem super a ver com o que o Cid acabou de comentar aqui, que nada deve ser forçado. Ele acredita que quando a gente se permite acessar esses novos, né, prazeres, coisas que não viveu, lá dentro já existia uma curiosidade. É sim, com certeza. Quando você se permite, no momento que você se permite, mas aí nem todo mundo vai se permitir, assim, né? Mas quando você se permite é porque a curiosidade já, opa, abri aqui, né? Deixa eu ver qual é que é. E aí você vai ter argumento para poder decidir se aquilo ali é bom ou não para você. Tipo, fui e não gostei. Eu acho que a gente pode usar isso também como questão de comida, tipo, ai, eu não vou comer tal coisa, mas você provou? Uhum, exato. Voltei, porque a minha bateria tá acabando. Mas é isso, eu acho que é a mesma. Dá para usar essa mesma vertente aí, né, Rê? Exato. Exatamente, exatamente. Não é só porque uma vez você comeu um macarrão ruim naquele restaurante que toda vez vai ser sempre o mesmo cozinheiro que vai fazer, entendeu? Tem que se permitir uma nova oportunidade, sabe? Uma nova experiência, ou um novo macarrão de um outro restaurante, né? A gente tem que se Sim, permitir. Porque senão a gente fica, né, limitando todos os tipos de relações. E a gente fica limitando o nosso próprio desejo. Porque a gente fica nessa ilusão de que a gente entende o nosso desejo, mas a gente se auto-sabota o tempo todo nessas relações, né? Então, até para a gente concluir, né? Porque já passou até é quase 9 h 15 15 minutos. Renan, e eu tô aqui super. Aham, tá, segue aí, Renan. Mas eu agora eu olhei, gente, é 9h15, parece que eu não falei nada, e parece que o Renan falou pouquíssima coisa, ele já tá 1h15. Parece que não tem fim, né? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas até para a gente concluir, a gente tem que entender que o nosso autoconhecimento, ele dá bagagem para a gente entender o que a gente quer, né? Esse desejo que a gente busca. Mas, obviamente, para a gente chegar no processo, né, de autoconhecimento,
para a gente ter esse entendimento, é muita terapia. E mesmo assim a gente sempre vai ter essa falta, porque a gente sempre vai sentir essa falta e sempre vai existir o conflito. Mas a gente sempre tem que partir com o olhar de que não é só eu no mundo, não é só o meu desejo, não é a construção da relação é eu e o outro. Então os conflitos do outro fazem parte do meu eu também, porque me ensina. Porque aquilo que é conflito do outro, que não me incomoda, né, que não é meu conflito, mostra exatamente de como somos diferentes, né, de como somos mutáveis, de que nós não somos iguais. E que aquele outro nunca vai ser aquilo que eu desejo. Porque o que eu desejo é meu, é intrínseco, é construído, é uma busca desde a minha infância, que nem eu mesmo sei como é que o outro vai saber. Por que que eu vou cobrar do outro Por isso? que que eu vou cobrar do outro isso? Sabe? A É. gente tem que entender que a relação é uma construção, mas não é uma união eterna que eu vou que eu já falei aqui, né? Que a gente vai se tornar um. Não, é ele, eu, e através disso a gente vai ter companhia, vamos ter cumplicidade, vamos ter companheirismo, vamos Honestidade, criar da a nossa Lai comentou relação. aqui seria honestidade, né? Também, respeito. O Léo aqui, o Léo Romance tá aí ainda aí, um beijão. Que a gente nunca pode dizer nunca, né? Se você não provar, nunca vai saber se é bom ou se é ruim. Tudo vai da sua permissão, né? Aí o Cid acertou exemplos que as pessoas veganas já foram carnívoras, mas nem todos, tá? Já conheci pessoas que nasceram vegetarianas, viu, Cid? Que nunca provaram carne. Eu já conheci esse tipo de pessoa também. Mas entendi a tua analogia aí, que pessoas que não monogâmicas, que agora, né, já foram monogâmicas um dia. Então, realmente, é de poder. Eu sempre falo que você tem que provar, tem que saber para poder decidir. Não, realmente eu não gosto disso aqui. Mas porque eu fui lá, não porque os outros me disseram que isso não é bom, que isso não é legal. Que você Exato, foi lá com a sua, exato. você que foi lá e fez. Ai, gente, olha, dava para falar de relacionamento muita coisa, porque eu acho que ainda tá faltando mil coisas, porque a gente nem entrou nessa questão do povo solteiro, quem tá aí solteiro, quem acha que tem dedo podre, quem tá há muitos anos sem se relacionar, quem quer um relacionamento e não consegue. Ixi, tem tanta coisa para ser falada. Meu Deus do céu, mas tá, relaxa. É. Vou deixar aí para Não, você finalizar. exato. Quer finalizar aí, Renan? Porque, né, 9h20 já. Não, vamos finalizar. Mas até para essas pessoas, né, que é, gosta da solidão, acha que não vai conseguir ninguém na vida, ou então pessoas que têm essa dependência do outro, ou então essas pessoas que estão totalmente sozinhas, esperando a pessoa perfeita, né, aparecer. Então, enquanto não aparece, eu fico dispensando todo mundo que não se encaixa, né, com aquilo que eu idealizo. No desejo, As aham. ideali Isso tudo é uma capa que a gente coloca em cima do nosso real desejo. Então a gente precisa tirar essas idealizações e começar a entender cada uma delas, né? O porquê eu me sinto assim, o porquê eu busco isso para mim, o porquê isso para mim é importante, né? E a gente começa a ver que muita coisa foi construído, até mesmo pelas relações dolorosas que nós tivemos no passado, porque isso é uma construção. Então, a gente começa a sempre trabalhar uma idealização que é totalmente diferente do nosso desejo, né? Porque a idealização ela sempre vai em busca de algo para preencher esse vazio, mas o desejo em si vai me movimentar para algo, né? Então, uma coisa busca a outra, mas o objeto, o outro, ele nunca vai suprir esse meu desejo, né, por completo. Tá. Nunca.
Então, quando a gente achar que a gente vai encontrar uma plenitude nos nossos relacionamentos, sinto lhe informar, a gente não vai ser pleno. Sempre. A gente sempre vai ter Dorme com conflitos. essa, bebê, dorme com essa. Concordando ou não concordando, dorme com essa. E o que importa é a gente ser feliz com a gente mesmo, A gente entendeu? Com as mesmo em nossas primeiro e lugar. com todas as relações que a gente constrói, em amizades, né, com a família, com o sexo, com tudo, com o nosso corpo, aquilo que a gente permite ao nosso corpo. Então tá bom. Tá É bom? isso, Muito gente. Eu bom. tô com gosto de quero mais, porque tem muito mais coisa para falar, mas assim, por hoje é só my people. Obrigada, gente, por todos vocês que participaram também hoje, muito ativamente. Obrigada, Sidney, por tantas contribuições, Thaís também, e todas as outras Muito pessoas obrigado, que estavam gente. lá no começo, o Edinho também, que mandou aí, o Léo. Então, obrigada mesmo de verdade. É sempre muito bom. E se vocês quiserem continuar algum gancho sobre isso, ou alguma coisa aí também, manda aí pra gente, manda pra mim, manda pro Renan, que a gente sempre vai adaptando e moldando, porque tanto eu quanto ele, a gente gosta muito de vir aqui e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, Vai falar e falar. né? Isso Falar, aí, falar. gente. Muito, muito obrigado pela participação de todos, todo mundo que está presente aí, Sidney, Thaís, Eric, Laís, O direto da Nova Eric, a Laís, Zelândia. né? Muito bom ter vocês aqui. Realmente manda aí depois se vocês querem qual assunto que vocês querem que a gente debate aqui. Obviamente, gente, que não dá para adentrar em tanta coisa, mas a gente vai tentando dar um máximo aí de pensamentos para começar a pensar em outras caixinhas, a gente evoluir Em todo mundo. outras caixinhas. Hoje eu quero que vocês vão dormindo, pensando aí nos seus desejos. O que você quer para a sua vida? Lembra volta lá no começo da live do nossa que o Renan falou. O que você quer para o resto da sua vida? E aí, Uhum. sei lá, dorme, pede para né, ter uma iluminação. Talvez você até sonhe com isso. Conta aí pra gente. Sonhar É, comigo por favor. disca um, se sonhar com o Renan, disca 2, tá? Que aqui estamos livres, 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 estamos aceitando. Pô, todos os galantes. Quem não gosta de ser galanteado, né? Quem não gosta de ser paquerado? Ó, é isso, Muito isso. bom. Então tá bom, Então tá, Renanzinho. gente. Obrigada, Um feliz. beijo, Beijos, beijos. fique com Deus e Bom finalzinho até. de quinta. Até a É, próxima. Tchau, tchau. até, gente. Tchau, tchau.